E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o David Pacheco, bem-vindos ao canal Extracampo, o seu canal de análises futebolísticas. Meus amigos, a Copa do Mundo infelizmente está chegando ao fim. Vivemos dias aí maravilhosos de jogos incríveis, viradas geniais, jogadores desfilando mais puro futebol, né? Infelizmente o Hexa não veio esse ano, mas mesmo assim a gente teve a oportunidade de ver alguns jogos muito legais e muito interessantes. E o jogo de hoje entre Inglaterra e Argentina foi um deles. Então a gente vai fazer uma análise aqui de algumas coisas que aconteceram e a gente vai entender, né, o que foi o jogo e poder fazer algumas projeções rápidas aí sobre Espanha e Argentina. Antes de mais nada, deixem um like e se inscrevam no canal. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer mais e a gente trazer mais conteúdos futebolísticos aí relevantes. O Campeonato Brasileiro tá voltando, Copa do Brasil, Libertadores, né? Vai ter mercado de transferências, então vai ter muita coisa aí de futebol legal aí para que a gente possa sempre se atualizar. E sem mais delongas, vamos para análise. Olha, a não ser que você viva em Marte e não acompanhe futebol, obviamente você já sabia que Inglaterra e Argentina seria um jogo truncado, né? Rivalidade histórica, jogos memoráveis no passado, lances polêmicos, lances históricos, então são os ingredientes necessários para que Inglaterra e Argentina de hoje fosse um grande jogo. E uma semifinal de Copa do Mundo também é o tempero do tempero para que esse clássico tivesse uma rivalidade entre muito maior. Então, e o jogo de hoje, mais jogo de hoje ainda deu esse toque aí para esse jogo. Então, vamos analisar algumas coisas para a gente entender, né, o que Inglaterra e Argentina fizeram, né, ou que não fizeram, né, para a gente entender melhor. Vamos começar pela Inglaterra, porque eu acredito que a Inglaterra tenha muitos pontos, né. Como a Inglaterra fez uma Copa decente, né, e aí ela surpreendeu a gente na escalação de hoje, né. Então, com Gordon titular, Reece James de titular na lateral direita, o Spencer de titular na lateral esquerda, né? O Rodgers titular, né? E a gente vai entender algumas coisas aqui, né? Primeiro, que eu acho que eu não consegui entender a ideia da escalação titular do Thomas Tuchel. Acho que é compreensível que o Reece James seria o titular. Eu acho que ele saudável e 100% ele é o dono da posição, né? Principalmente com a ausência do Arnold, que a gente vai entrar nos méritos, né? Da ausência dos jogadores que ficaram fora, a gente vai entrar nesse mérito. Mas é um pouquinho difícil de a gente entender por que o Reece James foi titular, visto que ele não estava sendo tão regular na Copa, né? Eu acho que podia jogar com o Spencer, que para mim, inclusive, fez uma boa partida, né? Eu acho que ele podia ter sido escalado na lateral direita e o Riley ser escalado na lateral esquerda, porque o Riley estava jogando mais tempo, né? Mas aí o Thomas Tuchel acabou trazendo o Reece James para a lateral direita e o Spencer na esquerda, né? Então foi um pouquinho difícil de entender. E aí eu acho que o ponto principal foi a escalação do Rodgers na direita, né, para ocupar essa posição na direita, que hoje geralmente é o Madueke, que era a peça mais utilizada por Tuchel, inclusive muito questionada por mim particularmente, que eu ainda não acho que o Madueke tenha condições de ser titular na seleção inglesa. Mas ele era um dos queridos do Tuchel, né? Tava deixando o Saka no banco, que aí também a gente vai entrar um pouco mais pra frente sobre isso. E aí, né? A gente foi lá e ele escalou o Rodgers, que eu acho que não rendeu absolutamente nada. O Rodgers não cumpriu a função de ponta direita, que ou o Madueke podia fazer, ou o Saka, até o Eze mesmo poderia ter feito essa posição, também não chega um pouco mais lá na frente sobre o Eze, né? Mas enfim, acabou que o Rodgers não desempenhou absolutamente nada, né? E aí a Inglaterra achou o primeiro gol na jogada do Gordon, né? Também temos que falar sobre o Bellingham e o Kane, que foram completamente anulados no jogo de hoje, principalmente o Bellingham, que estava sempre com 2, 3 marcados, geralmente é o Enzo Fernandes, que fez uma partidaça, mas eu já chego na Argentina. Mas
o Bellingham foi muito anulado, o Harry Kane foi muito anulado, o Harry Kane voltou, o Harry Kane estava tentando maneiras de aparecer mais no jogo e ele voltava muito para tentar armar o jogo, para tentar fazer com que a Inglaterra progredisse, mas a ausência de atacantes, como é que você quer ganhar um jogo? Você só tem Gordon e Kane e o Bellingham completamente anulado. É difícil de entender, né? O Thomas Tuchel entender que talvez um jogador um pouco mais ofensivo faria com que o Harry Kane ficasse menos marcado e pudesse até aparecer mais pro jogo, né? Mas acabou não acontecendo. E aí, né, com o 1-0 da Inglaterra, o que o Thomas Tuchel pensou que seria uma ótima ideia retrancar o time faltando meia hora para acabar o jogo. E eu não sei se o Thomas Tuchel assistiu os outros jogos da Argentina, eu não sei se ele assistiu, mas a Argentina é uma seleção que cresce em tipos de jogos assim, com seleções que decidem se retrancar, com seleções que abandicam do jogo ofensivo. E a Inglaterra decidiu adotar essa postura. Porque não tinha jogadores? Eu não tenho atacantes? Não. Foi um critério que o Thomas Tuchel adotou que eu simplesmente não consigo entender até agora. Faltando 25 minutos, 20 minutos para acabar o jogo, ainda com muito jogo para acontecer, né? A Argentina empilhando atacantes no jogo e o nosso querido técnico decidiu colocar 5, 6, 7, 10 zagueiros, chamando a Argentina para o jogo, né? Então o Thomas Tuchel fez alterações completamente sem sentido, não tendo lógica. E a Argentina acabou fazendo os 2 gols e virando o jogo. Fora que os jogadores não estavam conseguindo segurar. O Enzo Fernandes, para vocês terem ideia, teve 3 oportunidades de chute de fora da área. O McAllister teve 2 oportunidades que foram na trave. Fora o Rony Alves, que estava jogando solto. Então é um pouquinho difícil de entender o porquê que a Inglaterra adotou essa postura, né? E quando toma a virada, o Thomas Tuchel, mesmo assim, ele não colocou o Eze, não colocou o Saka, colocou o Rashford faltando 7, 8 minutos para acabar o jogo, sendo que ele já poderia ter colocado o Rashford para ser aquele jogador de desafogo, que eu acho que poderia ter sido o Saka, porque o Saka ele desempenha muito bem esse papel, né? E aí, realmente é um pouquinho difícil de entender, né? O que levou o Thomas Tuchel a retrancar o time tão cedo e até uma postura covarde de simplesmente não conseguir propor ataque, né? Com um zagueiro de 2 metros que simplesmente não ganhou nenhuma jogada aérea, nem defensiva e muito menos ofensiva. Então foi uma atuação pífia, né, da seleção inglesa e, acima de tudo, foram decisões completamente equivocadas do Thomas Tuchel. E a Argentina, que agora vamos falar dela que não tem nada a ver com isso, mais uma vez mostrou o espírito argentino, né, que uma seleção que não se entrega, uma seleção que busca o ataque, que joga a favor do Messi. E a gente não tem o que falar do Messi. O Messi, mais uma vez, ele prova que ele ama jogar pela Argentina e ele sabe jogar pela Argentina. Mesmo não fazendo gol, o Messi deu 2 assistências. Com 39 anos, o que o Messi está fazendo é algo absurdo. E não é ser fanboy do Messi para admitir isso, é realmente atestar a verdade. É você ver os fatos, é você ver o jogo que o Messi está fazendo com essa idade, jogando num mercado que não é o europeu e batendo de frente com todas essas equipes é absurdo. E você pode questionar, né, porque outras seleções que a Argentina jogou talvez não tenha tido o peso necessário para que a gente entre nessa discussão. Ok, você pode até ter um ponto. Mas contra a Inglaterra, que querendo ou não, é uma das seleções mais fortes da Copa, e o Messi jogar o que jogou, ainda a gente pode afirmar que o Messi não está morto, que o Messi ainda sabe jogar futebol. Então a Argentina, mais uma vez, o Scaloni mexeu muito bem, colocou o time ofensivo e, acima de tudo, manteve a identidade da Argentina de não se entregar, né? Então, e acredito que essa mentalidade tenha sido o suficiente para que a Argentina não entregasse os pontos e, acima de tudo, buscar o jogo. E mesmo quando já tinha feito 2-1, a Argentina ainda assim adotou a postura de marcar em cima e de quase fazer o 3º gol, o que mostra muito da ideia do Scaloni e da ideia da Argentina.
Então, méritos também para a Argentina, além da, claro, sim, contando obviamente os deméritos do Tuchel, mas também muitos méritos da Argentina. E só para a gente encerrar aqui para falar, né, sobre a Inglaterra, né, quando o Thomas Tuchel fez a convocação, né, e muitos dos jogadores que são conhecidos, né, Cole Palmer, Phil Foden, o Alexander-Arnold e o Wally Watkins, por exemplo, Harry Maguire. Então, esses jogadores não foram convocados, né? E aí, realmente, o Tuchel, ele assumiu um risco, né? Eu vou fazer a Inglaterra jogar, mesmo sem esses medalhões, mesmo sem esses grandes jogadores, né? E ao longo do campeonato, o Thomas Tuchel foi provando que ele estava certo. Mas aí, realmente, num jogo, numa semifinal, contra uma seleção argentina, que tem um estilo de jogo que ficou muito conhecido, um espírito de jogo, e aí você não conseguiu os resultados, obviamente levanta o questionamento de que será realmente que esses jogadores que ele não convocou, esses medalhões, esses grandes jogadores, porque Palmer, Phil Foden, Arnold são jogadores de muito destaque. Então, não ter convocado esses jogadores porque você tinha uma ideia de jogo e ela não foi cumprida porque o resultado foi muito abaixo, então isso mostra que as suas escolhas de não levar esses jogadores foi completamente equivocada. E aí fica o questionamento. Será que a Confederação Inglesa vai ter a paciência de deixar o Tuchel continuar com o seu trabalho, entender que talvez ter levado a Inglaterra numa semifinal de Copa foi um resultado aquém e aí vai acreditar no resultado dele? Ou será que vai entender que foi um erro ter deixado o Tuchel que ter barrado esses jogadores, né? E aí vai levar outro questionamento. Será que se esses jogadores estivessem na Copa, o resultado teria sido diferente? Será que um Palmer, um Phil Foden talvez teria resolvido o jogo? Será que o Arnold talvez contribuiria mais? Será que o Harry Maguire contribuiria mais? Fica aí o questionamento. Então foram pontas que o próprio Tuchel parecia que já tinha resolvido, mas aí com essa eliminação e do jeito que foi, não somente ter perdido, mas da maneira como foi, mostrou que tem muitos questionamentos no trabalho dele. Então vamos ver aí como vai ser esse ciclo pós-Copa da Inglaterra vai ser determinante para a gente ver se as escolhas do Tuchel foram de fato certas ou não. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa o like e continue acompanhando a gente, por favor. Ajuda demais. E é isso, tamo junto!